Bom, esse vai ser um vídeo simples, muitos conhecidos estão me perguntando sobre Bitcoin, por que usar, por que não usar, só que não tem como a gente falar de Bitcoin sem falar primeiro sobre dinheiro e o que aconteceu para poder surgir o Bitcoin, o que motivou a criação do Bitcoin. Bom, basicamente, no começo da história da humanidade, todas as trocas eram de escambo, ou seja, era um objeto por outro. Você trocava um bode em algumas galinhas, um vaso numa capa e por aí vai. Só que existia um problema com o escambo. E se você quisesse trocar o seu bode em galinhas, mas o dono das galinhas não quer o bode, ele quer trocar as suas galinhas em um vaso. Então, nesse caso, tem um problema e não acontece a troca. A gente precisava de um objeto intermediário, porque aí você poderia vender o seu bode por esse objeto, depois ia lá nas galinhas e comprava as galinhas por esse objeto. O dono das galinhas pegava o objeto, ia lá e comprava o vaso usando o mesmo objeto. Essa foi a origem das moedas de troca. As primeiras a surgirem foram as conchas marinhas e também as facas de obsidiana. Geralmente eram objetos que tinham algum valor cultural ou utilitário. Esses objetos foram muito usados tanto na África como na Oceania. Outro objeto que foi amplamente usado como forma de pagamento, principalmente no Império Romano, foi o sal. Daí, inclusive, a origem da palavra salário. O sal, antigamente, ele tinha um valor de uso muito maior do que tem hoje, porque ele servia para preservar alimentos. Só que todos esses objetos, para poder servirem como moeda de troca, dependiam da aceitação do grupo. O grupo deveria acreditar que aquele objeto ele tinha algum valor ou utilitário ou cultural de alguma forma. O dinheiro começou a evoluir, passando dos objetos e do sal para as primeiras moedas de metal. As primeiras moedas surgiram no reino de Lídia, na atual Turquia. Eram feitas de uma mistura de ouro com prata. Já eram moedas timbradas e com peso e qualidade definidos e garantidos pelo rei. A mais conhecida foi a Croesida, em homenagem ao rei Creso. Na China também começaram a surgir algumas moedas que eram feitas de cobre e elas tinham formato ou de enxada ou de faca. Passados-se mais alguns séculos, aí começaram a surgir as moedas mais conhecidas, que já vêm nesse formato redondo, só que as primeiras elas costumavam ter um furo no meio. Bom, e no passado, como hoje, os governos eles se financiavam através de impostos. Cobravam imposto da população, usavam o dinheiro arrecadado do imposto para poder se financiar, pagar o exército, bancar os reis e por aí vai. Só que o governo ele tem sempre um problema, que é o de gastar mais do que o que ele consegue arrecadar. Então, nessa época das moedas, começou a surgir um problema que era a raspagem de moedas. Eles pegavam as moedas, começavam a raspar as laterais da moeda, tirando algumas lascas. Essa raspagem reduzia a quantidade de ouro na moeda, reduzindo o valor dela. O que eles conseguiam raspar, eles derretiam e criavam outras moedas, tentando fabricar mais dinheiro. Outra coisa que começaram a fazer foi misturar ouro com cobre para poder criar mais moedas. Se a quantidade de ouro era menor na moeda, o valor da moeda também caía, e isso começou a gerar inflação. Só que apesar de toda essa inflação gerada pelo governo, ainda era pequena, porque eles ainda tinham que colocar ouro dentro da moeda, e o ouro ainda era escasso, eles não tinham como conseguir mais ouro. Só que aí as pessoas começaram a fazer poupanças, começaram a acumular muitas moedas, e isso gerou um problema, porque você precisava viajar carregando um baú com moedas de ouro, que era muito pesado, ou grandes sacolas. Então, para solucionar isso, começou a surgir o dinheiro em papel. Por volta do século VII, a China começou a imprimir o primeiro dinheiro em papel. Basicamente, você ia até o imperador, depositava as suas moedas lá e recebia esse papel moeda em troca. No começo as pessoas não acreditavam que o papel moeda pudesse valer alguma coisa. Elas acreditavam no ouro que elas conseguiam ver e pegar. Só que o imperador chinês na época decidiu impor o papel moeda à força. Quem não aceitasse o papel como forma de pagamento, ele mandava matar. Passados-se mais alguns séculos, aí os bancos na Europa começaram a emitir notas promissórias. Esse foi realmente o início do papel moeda. Você ia até o banco, depositava o seu ouro e recebia a promissória de quanto você tinha lá. E aí começaram a fazer trocas usando notas promissórias. Só que isso se baseava em confiança. As pessoas acreditavam que o banco só estava emitindo nota promissória de acordo com o ouro que ele estava conseguindo adquirir e guardar sobre o poder dele. Então aqui mais uma vez você percebe que o dinheiro para funcionar, ele depende da confiança coletiva, independente de em que a população está acreditando.
Pode ser no governo, nos bancos ou em um objeto qualquer. Bom, até aqui, todo papel moeda emitido, ele tinha um lastro, ele era lastreado em ouro. Os bancos só poderiam emitir mais papel moeda se eles conseguissem adquirir mais ouro, fosse comprando ouro de alguma forma através de trocas ou se fosse com as pessoas depositando ouro dentro do banco. E aí de novo a gente volta para aquele problema que é o governo gastar sempre mais do que o que ele consegue arrecadar. Em 1971, os Estados Unidos estavam passando pela guerra do Vietnã, estavam sob o governo Nixon, e eles precisavam de mais dinheiro, só que eles não tinham como conseguir mais ouro. Então, eis que surge uma coisa que a gente chama de quebra do padrão ouro. Eles decidiram quebrar o lastro da moeda ao ouro, do dólar no ouro. E simplesmente começaram a imprimir dólar a rodo. Esse foi o início da chamada moeda fiduciária, ou fiat, que é aquele dinheiro, aquele papel moeda, que ele se baseia exclusivamente na confiança do governo. Você acredita que o papel tem algum valor porque você acredita no governo. Se você não confia no governo, o dinheiro perde valor. É por isso, por exemplo, que países, quando se transformam em ditaduras ou quando entra um péssimo presidente que só faz besteira, o dinheiro começa a perder valor. Porque se o valor do dinheiro está atrelado à confiança do governo e o governo perde a confiança, o dinheiro perde valor por tabela. Bom, e agora que o dinheiro não tem mais lastro a partir do ano de 71, o que acontece? O governo passa o ano abrindo dívidas, chega no final do ano, ele não tem dinheiro para poder pagar essas dívidas, então ele imprime mais dinheiro para poder pagar. Quanto mais dinheiro o governo imprime, mais o dinheiro perde valor. Porque o valor de alguma coisa está diretamente ligado à escassez. Quanto mais raro for um objeto, for alguma coisa, mais valioso ela se torna. É por isso, por exemplo, que o ouro se tornou mais valioso do que a prata, que o diamante é ainda mais valioso. E é por isso também que você paga R$ 1 em uma garrafa d'água dentro da cidade, mas dentro do deserto você paga R$ 10. Porque a água ela é muito mais escassa no deserto. Essa quebra de padrão ouro, essa quebra do lastro, essa impressão desenfreada de dinheiro, a gente chama de aumento da base monetária. E isso gera inflação. De imediato, as pessoas costumam não sentir o efeito da impressão de dinheiro, porque quando você imprime dinheiro, você gera inflação, só que o salário cresce junto. Então você continua recebendo um pouco a mais e comprando o mesmo tanto. Recebe um pouco a mais e compra o mesmo tanto. Até aqui não tem nenhum problema. O problema é quando você tenta fazer alguma poupança, algum plano de longo prazo. Porque preste atenção, antes o dinheiro ele tinha um valor mais estável, porque a quantidade de moedas ela não subia desenfreadamente. Então você poderia começar a fazer uma poupança na sua juventude e quando tivesse velho você estava rico. Se você quisesse comprar, por exemplo, uma casa antigamente e a entrada fosse R$ 30.000, você pensa, eu junto R$ 30.000 em 2 anos. Passava 2 anos juntando dinheiro, com 2 anos você ia lá, pagava os 30.000 de entrada e financiava a sua casa. Só que agora com a inflação isso não funciona mais. Porque presta atenção. Você leva 2 anos para juntar 30.000. Beleza. Você vai, passa 2 anos trabalhando, juntou os 30.000, aí você chega para comprar a sua casa. Só que a entrada agora não é mais 30.000, é 50. Aí você vai, trabalha mais 2 anos, junta mais dinheiro, completou os 50. Aí você chega para comprar a casa, a entrada não é mais 50.000, é 70. E assim vai indo. Quanto mais dinheiro você junta, mais o preço de tudo sobe junto. E aí o seu dinheiro vai perdendo valor. Outro exemplo que eu posso dar para vocês a respeito da inflação e o aumento da base monetária é o seguinte. Imagina que você tem um vendedor de sofás. Esse vendedor ele é ganancioso, ele quer sempre ganhar mais. Então ele sobe o valor do sofá. Em um cenário de dinheiro escasso, as pessoas não teriam mais dinheiro para poder comprar aquele sofá. Então ele não iria mais conseguir vender, seria obrigado a baixar o preço novamente. Só que agora com a impressão desenfreada de dinheiro, as pessoas conseguem ter acesso ao dinheiro de forma mais fácil, seja por aumento do salário, seja por empréstimos mais facilitados e por aí vai. Então, quando o vendedor sobe o preço do sofá, agora as pessoas vão sim ter dinheiro para poder pagar mais. E isso acaba criando um efeito em tabela. Por exemplo, o padeiro. O padeiro quer comprar aquele sofá. Só que se o preço do sofá subiu, ele não quer trabalhar muito mais tempo para poder comprar aquilo. O que é que ele faz? Ele sobe o preço do pão. E assim vai indo. Por tabela, todo mundo começa a subir o preço por igual, porque agora todo mundo vai ter mais dinheiro para poder pagar. Então, o aumento da base monetária, ele é o pilar mestre da inflação, porque se as pessoas não tivessem acesso a mais dinheiro, o dinheiro se tornaria mais valioso,
pararia de perder valor e o preço das coisas começaria a se tornar mais estável. Ninguém poderia simplesmente subir o preço de alguma mercadoria, porque senão as outras pessoas não teriam dinheiro para comprar e ela não iria vender, ficaria obrigada a baixar o preço novamente. Outra coisa que apenas iria agravar o problema e não resolve nada é a distribuição de dinheiro. Veja só, imagina que você pega toda a população do mundo e simplesmente dá R$ 1 milhão para cada uma delas. Aí você pega o seu 1 milhão e pensa, oh, que legal, vou viver. Só que quando você chega na padaria, o padeiro não está lá. Ele não tem por que vender um pão a 50 centavos se ele tem 1 milhão na conta. Aí você chega no restaurante e o garçom não está lá. Porque ele também não tem por que atender uma mesa se ele tem 1 milhão na conta. Aí você pega, chega ali no shopping, o shopping está fechado. Porque nenhum dos atendentes da loja tem por que ir ficar o dia todo em pé na loja atendendo você se eles também têm 1 milhão na conta. Agora, se você chegasse para o padeiro e dissesse, olha, eu te pago aqui R$ 300 mil em um pãozinho com ovo. Aí já se tornou mais atrativo para ele. Então, todas as vezes que você distribui dinheiro, você não cria riqueza e você não melhora a vida das pessoas. Você apenas cria inflação. Você faz com que o dinheiro perca valor. Porque o valor ele está diretamente ligado à quantidade que você possui. Quanto mais você possui, menos valor aquilo tem para você. Parafraseando aqui uma frase que diz assim, a vida ela é a gangorra entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Quando você deseja ter alguma coisa, mas ainda não tem, aquilo tem um valor muito grande para você. Mas depois que você conseguiu adquirir aquele objeto, o valor começa a cair. Você começa a não passar mais tanto tempo pensando naquilo. Do mesmo jeito é o dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais ele perde valor para você. R$ 10 mil não valem a mesma coisa para todo mundo. Se eu chegar para uma pessoa da favela e der R$ 10 mil, ela vai valorizar demais. Se eu chegar, por exemplo, para o Ike Batista e der R$ 10 mil, para ele vai ser mesmo que nada. Essa quebra do padrão ouro também trouxe outros problemas. Em toda a história da humanidade, a produtividade das pessoas ela sempre cresceu. As pessoas eram sempre produzindo cada vez mais. E conforme você começava a produzir mais, você começava a ganhar mais. Só que desde 1971, a produção mundial ela tem crescido, só que a remuneração ela estancou, ela parou. Ou seja, as pessoas estão produzindo cada vez mais e recebendo exatamente o mesmo tanto. Outro problema que surgiu é a questão de preferência entre o gasto do dinheiro. Antes as pessoas preferiam guardar dinheiro, acumular, porque o dinheiro não perdia valor. Então elas conseguiam juntar durante muito tempo para depois comprar os objetos que elas queriam. Isso fazia com que os objetos tivessem muito mais valor. Já reparou que todo mundo diz que as coisas antigamente elas tinham mais qualidade? É porque as pessoas poderiam juntar dinheiro por mais tempo e comprar um produto de maior qualidade, que iria durar muito mais tempo. Só que agora, quanto mais tempo você guarda o seu dinheiro, mais ele perde valor e menos você vai conseguir comprar. Então as pessoas começaram a comprar de forma cada vez mais imediata. E quanto mais elas conseguirem comprar com aquele dinheiro e mais rápido, melhor para elas. Para suprir essa velocidade, a qualidade da produção começou a cair. Começaram a se produzir objetos com qualidade cada vez mais inferior, porque quanto pior a qualidade, mais rápido a produção, mais barato o produto fica. Quanto mais barato o produto fica, mais você inunda o mercado, porque agora a preferência do consumidor não é mais de comprar um produto de muito boa qualidade, é comprar vários produtos com qualidade péssima, porque ele não pode mais guardar o dinheiro. É por isso que desde os anos 70, a qualidade de tudo vem caindo ano após ano. Outro problema que existe, por exemplo, é em relação aos amigos do rei, por assim dizer. Quando uma empresa pequena ela comete alguma falha na administração e ela se endivida demais, essa empresa ela vai falir, ela vai quebrar. Só que agora, com a impressão de dinheiro, a gente tem o chamado amigo do rei. São aquelas grandes empresas que são muito próximas do governo ou até de alguém do governo. E também tem os grandes bancos. O Bitcoin surgiu justamente para quebrar essa questão tanto do aumento da base monetária, da impressão de dinheiro, como essa questão dos amigos do rei. Por exemplo, se um banco começa a se endividar demais, que foi o que aconteceu em 2007 e 2008, o certo seria esse banco arcar com as suas dívidas, pagar o máximo que puder e depois decretar falência. Só que os bancos em 2008,
Eles contraíram muitas dívidas, eles não tinham dinheiro para pagar essas dívidas, então o governo simplesmente foi lá, imprimiu dinheiro a rodo e pagou as dívidas dos bancos e salvou os bancos. Quem se ferrou com toda essa história foi exatamente a população, porque viu a inflação subir muito rápido e toda a sua poupança perder valor. Então, nessa época, revoltado com o que o governo tinha acabado de fazer em imprimir muito dinheiro para poder salvar os bancos, que deveriam, na verdade, falir, surgiu um homem com pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Até hoje ninguém sabe quem foi Satoshi. Ele decidiu criar um dinheiro que fosse descentralizado, um dinheiro que não tem dono, como por exemplo, o real pertence ao Brasil, o Banco Central do Brasil pode emitir mais real, o dólar pertence aos Estados Unidos, a rúpia na Índia e por aí vai. Essa moeda criada por Satoshi Nakamoto, ela não teria um dono, ela seria de todos, e ela deveria funcionar por uma questão de consenso. O Bitcoin, na verdade, ele não é uma moeda, ele é mais um protocolo, por assim dizer. E o Bitcoin ele tem algumas características para combater todos esses malefícios que o governo causaram até hoje, como por exemplo, quantidade ilimitada. Só existem 21 milhões de Bitcoins no mundo. É impossível se criar mais Bitcoins. Isso significa que o Bitcoin ele não vai sofrer desvalorização devido a um aumento de base monetária, como acontece com o dólar, com o real, com o euro e por aí vai. Então, o primeiro problema, que é o do aumento da base monetária, o Bitcoin já solucionou. O segundo problema, que é o de o dinheiro ter um dono central, o Bitcoin também solucionou. Ele é descentralizado. Vou falar mais sobre isso um pouco mais para frente. Outra questão é que o Bitcoin ele não depende de um terceiro intermediador, ou seja, eu posso transferir Bitcoin diretamente para você e você diretamente para mim ou para qualquer outra pessoa. Não precisa de ter um governo central, um banco central que faça um intermédio entre esse tipo de transferência. O dinheiro a moeda, o Bitcoin, ele vai de uma pessoa diretamente para outra. Outro problema que o Bitcoin também soluciona é a questão de confisco. O Bitcoin ele é seguro e inconfiscável. Até certo ponto, o que é que acontece? Você tem Bitcoin. Vamos supor que o governo sabe que você tem esse Bitcoin na sua carteira. Ele não pode simplesmente bloquear o seu Bitcoin, não pode confiscar, não pode te impedir de enviar esse Bitcoin para qualquer outro lugar, para qualquer outra pessoa. Você é soberano sobre o seu Bitcoin. Porém, se o governo decidir que ele quer tirar esse Bitcoin de você, ele pode, por exemplo, te colocar na prisão ou fazer alguma coisa pior. Se for uma ditadura, pode te torturar, por exemplo. Mas ele não vai conseguir invadir a sua carteira e roubar o seu Bitcoin. E simplesmente confiscar o seu Bitcoin ali de dentro. A única forma de você perder o seu Bitcoin é se você, de livre e espontânea vontade, der a sua senha de acesso para outra pessoa. Ou se você anotar em algum canto e perder essa anotação, se outra pessoa tiver acesso a essa anotação. Bom, agora que eu fiz todo esse resumo até aqui, eu espero que você tenha entendido. Se não tiver entendido, deixa aqui nos comentários que eu faço outro vídeo depois explicando melhor. Então vamos falar um pouco agora sobre o Bitcoin de verdade, o Bitcoin em si. Então, assim como a gente tem moedas, só que moedas hoje em dia fiduciárias, como o real, o dólar, o euro e por aí vai, a gente tem uma moeda digital que é o Bitcoin. Ele não tem dono, e agora eu vou tentar te explicar de forma simples como ele funciona. Imagina um livro caixa. Nesse livro você anota lá, por exemplo, que fulano recebeu R$5, cicrano enviou R$7 para Beltrano e por aí vai. Você tem anotação de todas as transações. E se você tem acesso a todas as transações, você tem também o saldo que cada pessoa tem. Esse livro caixa, por assim dizer, ele é chamado de blockchain. E aí na blockchain existem várias cópias, literalmente milhares. Você já tem cópia da blockchain, inclusive no espaço. E a única forma de você acabar com o Bitcoin hoje em dia é você conseguir eliminar todas essas cópias da blockchain, o que é praticamente hoje em dia impossível. Porque se você tiver uma guerra nuclear que exploda toda a humanidade, se sobrar um pendrive com uma cópia da blockchain, então você consegue restaurar todo o Bitcoin. E aí, como eu te disse, o Bitcoin ele é um protocolo. E nesse protocolo, as transações elas precisam ser validadas. E aí você se pergunta, certo, existem 21 milhões de Bitcoins. Como esses 21 milhões surgiram? Como eles foram parar na mão de alguma pessoa? Para isso existe um processo que a gente chama de mineração de Bitcoins.
O que acontece é o seguinte: existem algumas pessoas, a gente chama de mineradores. Essas pessoas, elas custeiam por dinheiro, elas ganham um pouco em cima disso, mas elas mantêm vários computadores ligados, e esses computadores mantêm o serviço do Bitcoin no ar, validando transações. Imagina que eu tenho um pouco de Bitcoin e eu quero enviar para você. Isso é uma transação. E essa transação ela precisa ser validada. Quem faz isso é o minerador. Quando eu envio Bitcoin para você, esse Bitcoin ele vai ficar aguardando a confirmação. E aí, essa confirmação ela pode ser mais rápida ou mais demorada. Geralmente a gente paga uma pequena taxa para poder fazer uma transferência. As taxas variam um pouco de valor e de quanto você está disposto a pagar. Você pode pagar R$ 1, alguns centavos, entende? Se você, por exemplo, for uma transferência de muito grande, digamos, você vai transferir R$ 100 mil em Bitcoin e eu quero que aconteça rápido, você paga aí R$ 5, R$ 8 numa transferência, porque para você vale a pena, no que é R$ 5 em 100 mil, não é? E aí as transações elas podem acontecer desde 10 minutos até 48 horas. Por exemplo, se eu não quiser pagar taxa nenhuma, nenhum centavo de taxa, eu posso simplesmente fazer essa transferência sem pagar nada. Mas aí os mineradores, como não vão receber nada por confirmar essa transferência, então eles não vão colocar como prioridade. E aí pode ser que a transferência só caia em até 24 ou 48 horas. Então, voltando aos mineradores, eles começam a coletar essas transferências que estão aguardando confirmação. Eles juntam todas e confirmam todas de uma vez só. Isso a gente chama de bloco de mineração. Por cada bloco minerado do Bitcoin, eles recebem uma recompensa. No primeiro ano do Bitcoin, a recompensa era 50 Bitcoins, porque o Bitcoin não valia praticamente nada naquela época, era o primeiro ano, ele valia centavos. Só que aí ele começou a se valorizar. E o Bitcoin ele tem um evento que acontece mais ou menos a cada 4 anos, que é a recompensa do minerador ela vai cair pela metade. Então ela era 50, depois foi 25, depois foi 12,5 e por aí vai. Então vai chegar um ponto em que nenhum Bitcoin ele vai mais poder ser minerado, não vão mais surgir novos Bitcoins. Então toda a comunidade mundial vai começar a usar apenas os Bitcoins que já existem, os 21 milhões. Atualmente, mais ou menos 19 milhões de Bitcoins já foram minerados. Então faltam poucos para serem minerados ainda. E quando todos os Bitcoins tiverem sido minerados, as pessoas que vão continuar fazendo essa mineração, essa validação de blocos, elas vão ganhar somente as taxas, as ofertas que a gente oferece em troca da confirmação da transferência. E agora vem mais uma questão. Você deve ter percebido que o Bitcoin ele tem umas transferências um pouco demoradas, que é de pelo menos 10 minutos, e tem essas taxas que podem variar. O preço pode ser um pouco caro, R$ 5, R$ 8, depende. E para isso o Bitcoin ele existe em duas camadas. A camada principal, que a gente chama de on-chain, e tem uma camada secundária, que a gente chama de Lightning Network, ou apenas Lightning ou apenas LN. Qual é a diferença? Imagina que você tem a camada principal aqui em cima. Essa camada é onde você vai, por exemplo, guardar a sua poupança em Bitcoin, o seu dinheiro definitivo, aquele dinheiro que você quer manter a longo prazo, que é inconfiscável, que ninguém vai roubar ou tirar de você ou confiscar de você. A segunda camada, que executa aqui embaixo, que é a Lightning que eu te falei, ela é muito, muito rápida e ela é muito, muito barata. Então você consegue transferir Bitcoin daqui de cima aqui para baixo, entendeu? Isso faz com que você tenha duas carteiras de Bitcoin pelo menos. Uma que vai ser a sua definitiva, ela fica aqui em cima, e a outra que fica aqui embaixo é a sua carteira do dia a dia. Imagina, por exemplo, o banco. Você tem, por exemplo, o dinheiro que você guarda no banco e o dinheiro que você leva na sua carteira para pagar as contas do dia a dia. Então é exatamente assim que funciona. Você tem a sua carteira definitiva para guardar o seu dinheiro a longo prazo e você tem a sua carteira do dia a dia. Como, por exemplo, se você for um comerciante, você vai usar essa carteira do dia a dia para poder receber pagamentos de forma instantânea e barata. A segunda camada do Bitcoin ela funciona de forma muito parecida. Ela também tem os mineradores, ela também tem a validação. A diferença é que o tempo de confirmação para uma transferência ela é de mais ou menos meio segundo a 1 segundo. Ou seja, ela é instantânea praticamente. E eu vou mostrar aqui no vídeo.
E a taxa que você paga por uma transferência dessa, ela é fração de centavos. Como, por exemplo, eu já fiz alguns pagamentos pela Lightning que eu paguei 1/8 de 1 centavo. É muito barato. E agora você deve estar se perguntando como é que você faz para poder criar a sua carteira de Bitcoin, tanto a definitiva como a do dia a dia, né? Bom, a forma mais fácil de você fazer isso é com o celular. Você vai precisar de 2 aplicativos. Eu recomendo que você use a Blue Wallet. Ele é um aplicativo para celular onde você consegue criar carteiras. É de graça, tá bom, pessoal? Criar carteira de Bitcoin é de graça. Então você consegue criar carteiras na camada principal da blockchain, do Bitcoin, aqui em cima. E uma carteira de Bitcoin ela funciona da seguinte forma. Quando você cria uma nova carteira, ela vai te gerar 12 palavras. Essas palavras, elas importam tanto as palavras como a ordem dessas palavras, porque essa é a sua chamada passphrase, né? A sua frase de acesso. Se você tiver essas 12 palavras, você tem acesso à carteira e pode movimentar livremente o Bitcoin que estiver contido lá. E aí você se pergunta, Jones, 12 palavras não é fácil de adivinhar? Não, pessoal, não é. Se você olhar o tamanho do dicionário e quantas palavras existem, você vai ver que você acertar uma combinação de 12 palavras é quase impossível. Sem falar que essa última palavra, ela depende exclusivamente das outras 11. Dependendo das 11 palavras e da ordem em que essas 11 palavras aparecem, a última palavra é definida. Então a pessoa teria que acertar a ordem exata de 11 palavras e ainda adivinhar qual seria a última a partir dessas 11. Quando você instala o Blue Wallet e você cria a sua carteira, ele vai te dar essas 12 palavras. E aqui é a parte mais importante do Bitcoin. Veja, não existe um governo, um banco, nada que possa te salvar se você perder isso. Diferente do banco, que você pode simplesmente chegar lá, confirmar a sua identidade e o banco te dá de volta o acesso àquela conta, ou o governo que também pode fazer isso, o Bitcoin, você é soberano sobre o seu dinheiro. Você é soberano sobre o seu Bitcoin. Se você criar uma carteira, guardar Bitcoin lá dentro e perder a sua chave de acesso, você perdeu o Bitcoin para sempre. Literalmente você perdeu. Veja só. Tem carteiras de Bitcoin com milhões de dólares guardados dentro. A pessoa perdeu a chave de acesso e estão lá paradas há 10 anos ou mais. E até hoje não foi movimentado nada e provavelmente nunca vai ser, porque é realmente muito difícil, é quase impossível você quebrar a criptografia de uma carteira. Outro aplicativo que você pode usar, esse já para o dia a dia, é o Wallet of Satoshi. Eu também vou estar deixando aqui na descrição os links para você poder instalar. Esse Wallet of Satoshi ele é um aplicativo que funciona em segunda camada. Você vai instalar ele, vai abrir e lá você vai fazer o seu login, por assim dizer, você vai criar a sua conta usando o seu e-mail. A segunda camada, principalmente com esse aplicativo, ela é muito mais segura. Então você tem menos chances de perder o seu dinheiro caso você esqueça alguma coisa. Porque o que é que acontece? Quando você cria uma carteira pelo Wallet of Satoshi na segunda camada, você vincula ela ao seu e-mail. Então, para você perder essa carteira, você tem que perder o acesso ao seu e-mail. E o seu e-mail você consegue recuperar mais fácil. Você pode colocar lá em esquecer a senha, mudar a senha, por aí vai. Apesar de que eu recomendo que você crie um novo e-mail e anote muito bem tanto esse e-mail como a senha desse e-mail e não perca, porque afinal é o e-mail de acesso à sua carteira. Na hora de você entrar no Wallet of Satoshi com o seu e-mail, eles vão enviar 2 palavras para o seu e-mail. E aí você vai ter que ler essas 2 palavras no e-mail e confirmar elas dentro do aplicativo. Feito isso, a sua carteira está pronta para uso. Eu vou fazer tudo isso em vídeo para vocês verem, tá bom? A Wallet of Satoshi, inclusive aqui no vídeo você pode estar vendo aí o QR Code na tela. Esse daí é o QR Code para pagamentos para minha carteira. Se você tiver Bitcoin na Lightning, você pode simplesmente apontar para esse QR Code e transferir alguns Bitcoins para mim. Outra coisa que você pode estar se perguntando é o seguinte: quanto o Bitcoin está valendo? Bom, o Bitcoin começou valendo poucos centavos. E aí, como tudo no mundo, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas a tendência a longo prazo é sempre subir, tá bom? Hoje, no momento desse vídeo, ele está valendo 108 mil dólares.
No ano passado, ele valia 68 mil. Então, você pode ver que a tendência é sempre se valorizar. E aí você se pergunta, se um Bitcoin é 108 mil dólares, se ele é tão caro, como é que eu faço para usar ele no dia a dia? Para pagar, por exemplo, um cafezinho ou pãozinho da padaria? Bom, assim como R$ 1 você pode dividir em 100 centavos, você pega o real e divide ele em centavos, com o Bitcoin você faz algo parecido. O Bitcoin ele também é divisível, só que ele é divisível em 100 milhões de partes. A gente chama esses pequenos pedacinhos de Bitcoin de satoshis. Então, o que você vai usar no seu dia a dia e o que você provavelmente vai conseguir acumular são satoshis, que são, por assim dizer, os centavos do Bitcoin. Outra dúvida que você deve ter é a respeito de quem já usa Bitcoin. Muita gente, porque o Bitcoin hoje ele já tem mais de 100 milhões de pessoas no mundo todo usando. E grandes empresas, como por exemplo Google, Tesla, Netflix, por aí vai, Mercado Livre está usando. O Bitcoin está sendo muito usado também, por exemplo, na Argentina. Ele começou a ser usado lá principalmente para fugir da inflação, que antes do Javier Milei entrar, a inflação estava muito grande e agora ele conseguiu começar a baixar essa inflação. Você pode ver que os argentinos eles estão entrando no Brasil ali pelo sul para fazer compras aqui no Brasil e muitos deles estão trazendo o Bitcoin para poder fazer as compras aqui no Brasil. Outra vantagem do uso, mesmo que você não queira segurar o Bitcoin ou fazer uma reserva nele, uma poupança a longo prazo ou coisas do tipo, você pode usar ele como, por exemplo, para fazer transferências internacionais. Você sabe que a taxa de IOF está muito cara. Então você pode comprar Bitcoin e mandar para o exterior, ou comprar no exterior, mandar para o Brasil. E uma vez que, por exemplo, a pessoa comprou Bitcoin no exterior, mandou para o Brasil, chegou aqui, ela pega o Bitcoin, vende por real. E aí, por mais que você pague alguma taxa dessa compra e dessa venda, essa taxa ainda vai ser muito menor do que se você fosse pagar o IOF. O IOF no Brasil hoje, dependendo da transação, você paga 27%. Se você fizer isso através de Bitcoin, você vai pagar estourando 5%, 6% mais ou menos. E aí você se pergunta também, tá, e como é que eu faço para poder comprar Bitcoin, né? Fazer as minhas primeiras compras? Eu vou ensinar nesse vídeo aqui apenas a forma mais fácil, mais prática, para quem está começando, uma forma simples de início, que é através do aplicativo Bipa. Pessoal, o Bipa ele é um banco, assim como a gente tem PicPay, temos Nubank, Mercado Pago, por aí vai, a gente tem o Bipa. A diferença é que o Bipa ele tem a vantagem de trabalhar tanto com Bitcoin, como com o dólar digital, o USDT. Você instala o Bipa, cria a sua conta e lá você tanto pode simplesmente ir recebendo o seu dinheiro, você cria a sua chave Pix e recebe dinheiro na Bipa através de Pix. E aí você pode depois, dentro do próprio aplicativo, comprar Bitcoin com o dinheiro que você tem em saldo lá. A taxa da Bipa, pessoal, ela é progressiva. Então ela vai, para valores muito pequenos, a taxa vai ser de 2,5%. Valores assim como, eu vou comprar R$ 8 de Bitcoin, você paga 2%, 2,5%. Aí você diz assim, eu vou comprar aqui R$ 500 de Bitcoin. Aí você só paga já 1% de taxa e a taxa ela vai sempre caindo. Quanto maior for o valor que você compra de Bitcoin, compra e vende dentro da Bipa, menor vai ser a taxa. E aí a Bipa ela tem uma função muito boa, porque ela trabalha tanto na camada principal como na camada secundária. Então você pode, dentro da Bipa, com o seu Bitcoin, tanto fazer transferências on-chain, que é aquela do Bitcoin inconfiscável, por assim dizer, como fazer na segunda camada, na Lightning, que é bem rápido e instantâneo do dia a dia. Então o Bipa ele é muito útil e flexível para quem quer trabalhar com Bitcoin, porque você recebe Pix em real, você recebe transferência na Lightning de Bitcoin e você recebe transferência na camada principal. Outra função muito interessante é o BitPix, tá bom? Que é o seguinte, você cadastra uma chave Pix dentro da Bipa e você pode configurar para todo o dinheiro que você receber nessa chave Pix já ser convertido automaticamente em Bitcoin. Pessoal, eu não estou sendo patrocinado nesse vídeo por nenhum aplicativo e nem pela Bipa, tá bom? Eu estou falando aqui simplesmente porque realmente é bom, é útil, é fácil e é simples. Para quem está começando, é a forma mais fácil que tem. Outra coisa que eu poderia te dizer é o seguinte, também dá para comprar Bitcoin dentro de corretoras, como por exemplo o mercado Bitcoin, a Binance. Eu não recomendo para você que está começando e para o dia a dia você comprar Bitcoin nessas corretoras, porque você compra lá e o Bitcoin fica preso lá. Para você transferir para sua carteira
de Bitcoin, a taxa é muito grande, é muito alta, entendeu? Por exemplo, no mercado Bitcoin, eles já chegaram ao absurdo de te cobrar R$ 400 por um saque de Bitcoin. Então não dá, um saque é R$ 5, R$ 8, entende? Então não vai para a corretora não, fica na BIPA que dá certo. Essas compras de Bitcoin em corretoras assim, é para quem quer chegar comprando valores logo muito grandes, entende? 80 mil, 100 mil reais em Bitcoin, por aí vai. Outra coisa que você deve saber é o seguinte: Bitcoin, ele é rastreável? Tem como saber quanto Bitcoin eu tenho ou deixo de ter? Bom, pessoal, como eu disse, o livro caixa do Bitcoin, que é a blockchain, ele é auditável e público. Qualquer pessoa pode ter uma cópia dessa blockchain. E aí o que é que acontece? Existe uma coisa que a gente apelidou de KYC, que é o Bitcoin quando você sabe quem comprou. Por exemplo, você vai comprar na BIPA. Quando você cria uma conta na BIPA, você é obrigado a fornecer todos os seus dados, CPF, foto com identidade e por aí vai. Então, todo Bitcoin que você comprar na BIPA, se você transferir para sua carteira privada, a BIPA ela vai deixar guardado lá, mapeado, de que aquela transferência para aquela carteira foi feita a partir do seu CPF. Então, o governo vai saber que aquela carteira pertence a você e ela vai ver quanto Bitcoin tem lá dentro. Então, o Bitcoin, ao mesmo tempo que ele pode ter um certo anonimato, ele também é muito transparente. Se você compra o Bitcoin por corretoras ou pela BIPA ou algum banco do tipo, então você vai ter o chamado KYC, então a sua carteira ela vai estar associada, aquela transferência de Bitcoin vai estar associada a um CPF, que vão saber que é seu. Para você ter Bitcoin sem que o governo saiba que você tem Bitcoin, existem algumas formas, tanto mais complexas como mais simples. A mais simples que tem é a seguinte: é você comprar diretamente de outra pessoa. A outra pessoa tem Bitcoin, você transfere o seu dinheiro diretamente para ela, ou então paga em dinheiro espécie em mãos, e ela faz a transferência do Bitcoin para a sua carteira, seja na Lightning ou seja na camada principal. Porque aí ela transferindo para outra carteira, para a sua carteira, por exemplo, o que é que acontece? O máximo que pode acontecer é o governo saber que aquela pessoa tinha Bitcoin, que aquela pessoa mandou para alguém, mas não sabe para quem ela mandou. Então, dessa forma, você vai ter Bitcoin de forma anônima. O vídeo já está ficando muito longo, acho que até aqui você já conseguiu entender o que é o Bitcoin, por que ele surgiu e por que você deve ter. Então agora eu vou colocar os vídeos aqui explicando como você instalar a Blue Wallet e criar a sua carteira de Bitcoin on-chain, a sua carteira de poupança principal, e como você instalar o Wallet of Satoshi e ter a sua carteira do dia a dia para transações rápidas, tá bom? Caso você queira comprar Bitcoin em pequenas quantidades ou coisas do tipo, aí você instala a BIPA também. Pronto, aqui eu tenho o aplicativo do Blue Wallet, que eu estou abrindo para vocês verem. Quando vocês abrem o aplicativo, ele vai ter essa opção de você adicionar uma nova carteira de Bitcoin. Lembrando que o Blue Wallet ele funciona na camada principal do Bitcoin. Essa carteira aqui é aquela onde você vai manter a sua reserva, a sua poupança a longo prazo, os valores mais altos. Aqui é onde você é totalmente soberano sobre o seu Bitcoin. Uma das coisas que você pode estar fazendo no aplicativo é colocando o idioma para português. Então você pode apertar aqui em cima no cantinho e aqui na opção de língua você vai procurar pelo português. Outra coisa que você pode estar fazendo é escolhendo qual a moeda que você usa no dia a dia. No nosso caso aqui é o real brasileiro. Feito isso, o aplicativo está pronto. A gente já pode criar uma nova carteira. Clique em adicionar agora. Aqui você vai dar um nome para a sua carteira, como por exemplo, vou colocar aqui carteira vídeo. Isso daqui é só para você identificar qual é a carteira de Bitcoin. Aqui no tipo você vai deixar Bitcoin mesmo. Esse cofre multisig aqui já é algo um pouco mais complexo, eu posso explicar em outro vídeo. Então deixa marcado Bitcoin e simplesmente aperta em criar. Pronto. Ele gerou essas 12 palavras aqui. Essa é a chave de acesso para uma carteira Bitcoin. Tanto é importante as palavras, as 12 palavras, como também a ordem delas, como eu já falei. Se você tiver acesso a essas 12 palavras, você tem acesso à carteira de Bitcoin e consegue movimentar livremente o saldo daquela carteira. Se você depositar Bitcoins nessa carteira e você perder essas 12 palavras, você nunca mais vai conseguir recuperar. Depois que você já tiver anotado e tiver em um local seguro, clica aqui em OK, eu anotei. Aqui está a sua carteira recém-criada. Clicando em cima da carteira você abre ela, aqui vai ter o histórico de transações, depósitos e saques e por aí vai. E aqui é muito fácil, você pode clicar em receber, ele vai abrir aqui esse QR Code.
Se tiver alguém perto de você, pode apontar a câmera para cá e já fazer a transferência de bitcoins, assim como a gente faz com o Pix. Ou você pode copiar o endereço da sua carteira. Nesse caso, todo esse texto aqui abaixo do QR Code, ele é o endereço público da sua carteira Bitcoin. Você pode clicar em cima que ele vai copiar e você pode enviar esse texto aqui, essas letras, para outra pessoa. A outra pessoa, através disso daqui, consegue transferir Bitcoin para sua carteira. É bem parecido com o que acontece com aquele Pix copia e cola que a gente já usa no dia a dia. Se você quiser enviar Bitcoins através da Blue Wallet, só clica aqui em enviar. Aqui você pode definir o valor a ser enviado, tanto diretamente em Bitcoin, como em satoshis, como também em reais, que foi a moeda que a gente configurou. Por exemplo, se eu quiser enviar aqui R$50, ele já faz a conversão direta para Bitcoin, nesse caso aqui para satoshis, né? Daria 8.666 satoshis. Feito isso, você vai colocar o endereço. Você pode colar o endereço aqui, ou você pode apertar aqui em ler e apontar para o QR Code que estiver aparecendo. Nota pessoal, você pode escrever algum texto para poder identificar essa transferência. Quando a pessoa receber esse depósito de Bitcoin, ela vai conseguir ler essa mensagem. E aqui a questão da taxa. Lembra que eu te falei que uma transferência em Bitcoin, ela tem uma taxa que você pode ofertar para poder confirmar essa operação. Se você clicar aqui onde tem essa parte um site VByte, você tem algumas opções aqui. Por exemplo, uma transação rápida, 8 sites VByte, vai ser uma transação um pouco mais cara. Aí uma transação normal em até 3 horas, uma transação lenta em até um dia. Ou você pode inclusive colocar aqui em personalizada e colocar uma taxa zero, uma taxa nula. Só que aí vai demorar muito mais para essa transação cair. Depois, se você tiver definido o endereço da carteira e tudo mais, essa nota pessoal não é obrigado a colocar, tudo bem? Mas depois que tiver colocado o valor e o endereço, é só clicar em próximo e você vai enviar o Bitcoin. Agora eu vou mostrar para vocês a Wallet of Satoshi, aquela carteira que é para ser usada no dia a dia. Se você tem um comércio, alguma coisa, quer começar a receber pagamentos em Bitcoin de forma fácil e rápida, é esse aqui que você vai usar. Aqui também é muito simples. Quando você abrir o aplicativo a primeira vez, talvez ele esteja em inglês. Então você arrasta o dedo aqui para o lado, que ele vai abrir esse menu lateral. Aqui você pode começar definindo o idioma. Tudo bem, o idioma vai aparecer nessa opção aqui. É só você pesquisar por português do Brasil e selecionar. E também a moeda. Aqui em cima você pode clicar, ó, e aqui vai ter algumas moedas. Você vai procurar por BRL, Brazilian Real. Feito essas duas configurações iniciais do aplicativo, é só você conectar com o seu e-mail. Para isso é muito fácil. Pode ver que aqui embaixo tem uma tarjeta verde com o meu e-mail aparecendo, mas no seu caso vai aparecer para fazer login. É só você clicar em fazer login, digitar o seu e-mail, você vai receber um e-mail com 2 palavras e vai usar essas 2 palavras para confirmar o seu acesso aqui na Wallet of Satoshi. Para receber Bitcoin, você pode simplesmente apertar em receber. Aqui ele vai gerar para você um QR Code. E embaixo você pode ver que tem uma espécie de e-mail. Assim como na Blue Wallet você tinha todo aquele texto que era o endereço da sua carteira, na segunda camada do Bitcoin você também tem um endereço, só que ele se parece um pouco mais com um e-mail. Ele é muito mais simples de você conseguir decorar. Veja também que você tem 2 opções. Você pode receber uma transferência na Lightning, na segunda camada, que é nesse íconezinho de raio, ou você pode clicar aqui no ícone de Bitcoin e receber na camada principal. A Wallet of Satoshi ela também trabalha com Bitcoin tanto na camada principal como na camada secundária. Uma vez que você tenha gerado aqui esse QR Code, é só outra pessoa apontar o celular para cá, que ela já vai fazer o pagamento, assim como faz com o Pix. Ou então você pode simplesmente clicar aqui sobre esse e-mail e enviar para a pessoa e ela também vai fazer o pagamento a partir de lá. Se você quiser enviar Bitcoin, é só clicar aqui em enviar. Ele já vai abrir a câmera direto para você apontar para o QR Code. Ou então você clica aqui nesse tecladinho de baixo e aqui você pode simplesmente preencher o e-mail da carteira da outra pessoa e enviar o Bitcoin. Outra função interessante dessa carteira, principalmente para quem trabalha com vendas, é que se eu arrastar aqui para o lado, você veja que tem essa opção de ponto de venda. Aqui eu posso fazer uma cobrança utilizando reais como base. Por exemplo, se eu quiser cobrar aqui R$47, eu simplesmente digito aqui os reais e ele já consegue converter para bitcoins aqui em cima. Pode ver que R$47 atualmente, no momento desse vídeo, está dando 8.141 sats. Terminei de preencher aqui o valor que eu vou cobrar, é só clicar naquele balãozinho verde e ele gera esse QR Code aqui.
Esse QR Code, ele é uma cobrança em Bitcoin que já vem com um valor pré-definido. Então, quando a pessoa apontar o celular para esse QR Code aqui que fizer o pagamento, o valor já vai estar definido. Pode ver que é muito parecido com o que você já usa com o Pix no dia a dia. Agora eu vou mostrar para vocês o BIPA, tudo bem? Porque ele é a forma como você vai conseguir usar o seu Bitcoin no dia a dia com essas empresas tradicionais que só aceitam real. Você pode ver que aqui na BIPA o meu saldo em reais ele está zerado, porque eu não tenho saldo em reais, não tenho mais. E eu mantenho poucos bitcoins na minha carteira da BIPA, tudo meu é em autocustódia. Mas aqui você pode ver que eu tenho um restante de saldo em Bitcoin, eu posso mudar aqui, e também tenho saldo em dólar. Na BIPA você trabalha com dólar, real e Bitcoin tudo ao mesmo tempo. Uma função interessante da BIPA é que nesse cantinho aqui de cima você pode clicar e ler um QR Code, por exemplo, de um Pix de outra pessoa. E na hora de você efetuar o pagamento, você não precisa ter reais na sua carteira, basta você ter Bitcoin. O que é que acontece? A BIPA ele vai converter automaticamente a quantidade de bitcoins em reais. Então você consegue pagar boletos, fazer Pix, pagar contas apenas com saldo em Bitcoin. Você envia Bitcoin e a pessoa do outro lado recebe em reais. E nessa primeira opção aqui de baixo, aqui você cadastra a sua chave Pix normalmente e repassa para todo mundo e já usa normal como no dia a dia. Só que tem uma função também que você pode habilitar para que essa chave Pix converta o valor real para Bitcoin automaticamente. Então, se uma pessoa te enviar R$ 50 para essa chave Pix, ela já vai ser convertida diretamente para Bitcoin e já vai entrar aqui no seu saldo de Bitcoin de forma automática. Bom, agora eu vou mostrar para vocês em tempo real, tudo bem? Acontecendo aqui as transações em Bitcoin. Para isso eu vou começar transferindo um pequeno valor para a BIPA e você vai ver que o BitPix está ativado na minha conta. Então o real ele já é automaticamente convertido em Bitcoin. Aqui em tempo real, então você pode ver que está aqui, caiu o dinheiro, já foi automaticamente convertido para Bitcoin. Agora eu vou mandar pela Lightning esse Bitcoin para uma carteira da Wallet of Satoshi, também Lightning. Para isso eu vou aqui, vou até colocar com um valor já definido, vou abrir aqui o ponto de venda e dizer que eu quero receber R$ 3. Vou gerar aqui o QR Code. Aqui na BIPA eu vou escanear esse QR Code. Pronto, pode ver que já veio aqui com o valor definido em sites e tudo mais. E agora eu vou confirmar. Tá aqui, pode ver que foi instantâneo, como eu disse para vocês. Do jeito que eu mandei, chegou. Vou encerrar aqui e tá aqui, pode ver que está aqui no histórico de pagamentos. Já apareceu aí a transferência de 519 sats. E agora, para mostrar a vocês, eu vou enviar uma transferência usando o saldo de Bitcoin e vai cair em reais no outro banco. Pode ver que aqui eu posso escolher qual o saldo que eu quero usar para essa transferência. No caso aqui vai ser o saldo de Bitcoin. Você pode ver que ele já mostrou ali embaixo a quantidade de Bitcoins de satoshis que serão enviados. E agora eu vou apenas confirmar. Aqui pode ver que já chegou a notificação.
transferência recebida. Eu enviei em bitcoins e a pessoa recebeu em reais. E para concluir esse vídeo, eu sei que muitas pessoas podem pensar de forma errada sobre o Bitcoin ou até falar coisas erradas, então eu quero esclarecer algumas dúvidas. Algumas pessoas podem dizer que Bitcoin não existe porque ele é digital. Se Bitcoin não existe, então o Pix também não existe, tá bom? Mídias digitais também não existem. Se mídia digital não existe, você está pagando de graça a assinatura do Netflix. O valor ele está na utilidade, naquilo que o Bitcoin pode oferecer. E o que ele oferece é soberania sobre o dinheiro, uma moeda universal, única moeda no mundo todo, imunidade contra a inflação e inconfiscabilidade, ou seja, o governo não pode chegar e tomar o seu Bitcoin. Bitcoin não é pirâmide, porque ele não depende que novas pessoas comecem a usar. Pirâmide é uma coisa que ela só se mantém funcionando se todos os dias entrarem novas pessoas. O Bitcoin, se ninguém mais começasse a usar a partir de agora e ele ficasse apenas com as pessoas que já possuem Bitcoin e que já usam Bitcoin, ele continuaria existindo. Portanto, ele não é pirâmide. O INSS, aposentadoria, esse sim é um pirâmide. Se você não tiver filho e nem neto para trabalhar e pagar a sua aposentadoria, você não tem aposento. Bitcoin também não é bolha, porque ele não promete ganhos e nem riquezas para ninguém. Bitcoin é apenas um mecanismo de troca, dinheiro do século XXI. Bolha é quando você tem alguma coisa que te promete riquezas sem fins, com esforço mínimo. Por exemplo, aquelas pegadinhas de internet que dizem: faça um Pix de R$ 200 e receba 5.000 de volta em 2 segundos. Isso é um golpe ou uma bolha. Bitcoin não é investimento, ele é dinheiro resistente à inflação e confisco. Se você já usa dinheiro virtual há anos com cartão de débito, crédito e Pix, então não tem por que você não começar a usar dinheiro de verdade livre do controle estatal.